Fala pessoal, tudo bem? Reforço vindo da Europa. Eu, particularmente, gosto muito desse jogador. Vamos falar dele e um pouquinho de outros assuntos logo mais após a vinheta. Tudo sobre o Clube do Povo. E aí, Jairo, qual é a solução? Fala pessoal, cara, eu tô, ao mesmo tempo que a gente está produzindo conteúdo, tô vendo aqui no fundo, no momento que eu tô gravando esse conteúdo, tô vendo a virada do Flamengo. Que mundial de clubes bacana, tá? E saber que a gente não tá lá por muito pouco, né? Por uma cabeçada errada, num corte errado de um dos nossos laterais, por um atacante nosso que falhou, por tudo, cara. Isso aí, uma competição que já começa e já é aprovada, porque que jogão Flamengo e Chelsea, que jogão de futebol, altíssimo nível. Ontem eu vi Botafogo e o PSG, meu, Botafogo conseguiu fechar tudo que tinha lá atrás, sair bem quando precisou e trazer a vitória. E hoje estou vendo um jogão de novo, Flamengo e Chelsea, que é absurdo. Não sei quanto vai acabar esse jogo, tá 2-1 agora Flamengo de virada, o Flamengo virou em 2 minutos. Mas, cara, já está aprovada essa competição, não tem mais nada que contestar essa competição. Bom, mas vamos falar de Inter, que é o que nos interessa, né? A gente tem que falar de Inter, porque o Inter está fora dessa competição. E para falar de Inter, eu quero te falar de JR Cimento antes. Para construir, para reformar, JR é o lugar. Cara, experimenta uma vez fazer as compras na JR, que tu vai ver a diferença que é. Eles têm fabricação própria da maioria dos seus materiais, entrega própria, eles mesmos fazem sua entrega, não é terceirizado, te entrega na porta de casa. Eu já precisei receber na porta de casa tudo que eu precisava para minha obra ou para construção, né? Então, o JR Cimento é a minha dica para ti. Bom, vamos falar um pouquinho de internacional. O Inter tem um reforço vindo da Europa e a gente tem que tratar esse jogador como reforço, que é o Matheus Dias. É um jogador do Inter, é um jogador que saiu daqui jovem, ainda é jovem, mas saiu daqui para pegar um pouco de rodagem fora. Eu já gostava quando ele estava aqui, mas acho que foi meio precipitada a saída desse jogador. É um jogador que, se o Inter está precisando de um primeiro, segundo volante, não tem por que ir no mercado buscar tendo esse jogador voltando. Tá? Mas Jair, ele joga mais de segundo volante. Até pode ser, cara. Ele jogou mais de segundo volante no Inter. Mas fora, eu vou te mostrar o mapa de calor das atuações dele fora. Aqui, ó. Aqui ele atuando mais na segunda função e aqui ele atuando mais na primeira função. Atua muito mais na primeira função lá em Portugal, cara. É um cara que jogou em Portugal 26 partidas na Liga Portuguesa, todas como titular e com bom desempenho. Eles até gostariam de permanecer com esse jogador, mas o jogador não quer ficar lá. Então, a gente que está precisando de um primeiro ou segundo volante, um jogador que faça essa função, por que arriscar num jogador que não tem? Eu não acredito que o Matheus Dias seja inferior ao próprio Ronaldo, até o Kaique, que o Inter cogita trazer. Então, eu acho que esse é o jogador perfeito para o Inter, um baita reforço para o Inter para a volta agora da competição. Sabendo que a gente vai enfrentar times poderosos, mas é um jogador que já tem uma rodagem fora, pegou experiência fora do Brasil e aqui pode entregar tudo que a gente precisa. Eu daria uma oportunidade a esse garoto. Acho que o Inter não tem dinheiro, o Inter não tem dinheiro para contratações, o Inter não deve contratar grandes jogadores e vai para enfrentar, agora estava vendo ali, vai para enfrentar um Flamengo poderoso numa Libertadores. O Flamengo está jogando um futebol muito redondo, cara. Tá apavorante ver o Flamengo jogar. Acho que eu vou parar de ver esse Mundial de Clubes, que eu já me assustei com o Fluminense e me assustei com o Flamengo. E o Inter continua na morosidade, não contratando ninguém. Bom, ainda sobre o Matheus Dias, tá? Ele tá com futuro, ainda não tá definido. Mas como ele é do Inter, o Inter pode requisitar a sua volta. Ele tem contrato lá com eles até 30 de junho. Tá acabando o contrato dele, tá? O Nacional de Portugal quer a permanência dele lá, mas ele não quer ficar. E isso pesa muito, né? Ele até poderia ser vendido para outro clube europeu, mas eu acho que se o Inter trouxer ele de volta, ele vai querer jogar no Brasil, vai querer jogar no Inter. Um jogador criado no Internacional, acho que pode ser a salvação do Inter para gastar um pouco menos. Se não encontrar um destino até lá, e nós estamos falando 10 dias, e não deve encontrar um destino, ele tem que se apresentar no Internacional dia 1º de julho,
tem que se apresentar ao Internacional e seguir sua carreira aqui no Inter. E aí começar a treinar. Bom, e aí ver se cai no gosto do treinador, do Roger Machado, e se Roger bota esse garoto para jogar. Essa é uma função que o Inter precisa se reforçar. E tem esse jogador que conhece o clube, criado no clube, tem qualidade, o Matheus Dias. Sempre que entrou, ele mostrou qualidade, mas aqui no Inter, especificamente, os jovens não têm muito tempo, né? Ou o jovem chega e arrebenta, ou ele não é utilizado, desculpa. Então, é uma questão que o Inter deveria trazer esse jogador e compor o grupo. Seria um jogador a menos para gastar e que faz as duas funções, polivalente, como a maioria dos treinadores hoje gostam. Bom, falando de outros reforços, vamos lá. O que a gente tem para dizer de outros reforços é muito claro. Não criem uma expectativa muito grande em reforços, porque o Internacional não tem dinheiro. Eu vejo muitos nomes sendo ventilados, mas o Internacional não tem dinheiro. E eu tenho tentado trazer algumas situações que são possíveis, que são realmente possíveis para o Inter, e para gastar o menos. O Internacional está entrando numa situação delicada. O Inter deve terminar o ano com uma dívida próxima, passando, tá? Não vou nem dizer próximo, passando R$1 bilhão. Isso vai te gerar uma grana absurda de juros para o próximo ano. E eu não vejo a curto prazo uma solução. Tu vê? Não. Não vê, não tem. R$1 bilhão é assustador o que pode estar chegando na dívida do Inter. Hoje ela é de 1 bilhão 250 milhões. Mas vamos lá. Aí tem uma parte do Beira-Rio também. Então, que é da Abril essa dívida. E hoje, ano passado terminou com 860 e poucos milhões de dívida. Vamos ver como é que vai terminar esse ano. A tendência é chegar em 1 bilhão. E a gente começa a ficar numa situação de dívida impagável. Não se vê uma solução. Vender nos jogadores não abate. A gente está vendo que não baixa, que não funciona. Só a venda de jogadores. O Internacional precisa de um recurso maior. E o Inter precisa, além desse recurso, pagar essa dívida, ser competitivo. Para ser competitivo, precisa contratar. Mas como contratar se tu não tem dinheiro? A gente viu as últimas contratações do Inter, a dificuldade que foi para pagar. Então, cara, o futuro não é tão bom quanto a gente imagina. Pode ser mais assustador que a gente imagina. O Inter precisa se reestruturar. O Inter que nos últimos anos a dívida só cresceu e não teve uma reestruturação para pagamento dessa dívida. Muito preocupado com o que acontece no Inter e o Inter precisando de reforço. Daqui a pouco tá voltando jogadores se reapresentando e não temos um lateral direito que a gente nem sabe se vem para ser titular ou se vem para disputar a posição, porque a gente não conhece o jogador. Gurizada, não tá fácil. Mas vamos nessa, né? Vou te pedir, te inscreve no canal, deixa o like e vamos por mais em 2025. Torcer que o Inter consiga se reestruturar. Grande abraço.